Hoje é celebrado o Dia Internacional de Oração contra o Tráfico de Pessoas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 21 milhões de pessoas já foram encontradas em situação de tráfico. A data de hoje chama atenção e reforça para o cuidado com um crime que, desde o ano 2000, aqui no Brasil, já fez mais de 1.700 vítimas. A Igreja no Brasil tem a Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano. E a comissão é liderada por Dom Evaristo Pascoal Spengler, bispo prelado da Prelazia de Marajó, no Pará. Nós vamos receber Dom Evaristo agora de forma remota. Dom Evaristo, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Muito obrigado, Padre Eliton, e um grande abraço a todos os telespectadores. Dom Evaristo, primeiro, antes de começarmos a nossa entrevista, eu quero convidar o senhor porque o Papa Francisco, nesta segunda-feira, está participando de maratona online de oração que reúne pessoas da Oceania às Américas durante 7 horas em 5 idiomas. Nós vamos conferir agora a videomensagem do Santo Padre, que ele descreve ações para combater o tráfico de pessoas. Un'economia senza tratta è un'economia coraggiosa, ci vuole coraggio, non nel senso della spregiudicatezza delle operazioni azzardate alla ricerca di facili guadagni. No, in quel senso no. Naturalmente non è il coraggio che si vuole questo. Al contrario, è l'audacia della costruzione paziente, della programmazione che non guarda sempre e solo al vantaggio a brevissimo termine, ma ai frutti a medio e lungo termine e soprattutto alle persone. Il coraggio di coniugare il legittimo profitto con la promozione dell'occupazione e delle condizioni dignitose del lavoro. Está aí a mensagem, do Papa Francisco para esse momento tão importante que a gente está vivendo, acho que no mundo inteiro. Dom Evaristo, o dia de hoje que nós celebramos é um dia celebrado em âmbito eclesial no mundo inteiro? Sim, desde o ano 2014, o Papa Francisco instituiu esse Dia Mundial de Oração contra o Tráfico Humano. O Papa Francisco, desde a sua posse como bispo de Roma, como nosso Papa, ele tem reforçado essa preocupação com a migração e com o tráfico. E nesse ano, especificamente, o Papa Francisco quer colocar como um tema para a nossa reflexão e oração essa economia que trata o ser humano apenas como um objeto que pode ser comercializado. Por isso o Papa diz, para ter uma economia sem tráfico é necessário coragem. Nós não podemos ser medrosos, temos que enfrentar uma economia que trata o ser humano como um objeto que pode ser vendido, que pode ser explorado. Ótima tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo, viu? Muito boa tarde, Caísa. Boa tarde. Quem são as pessoas, Dom Evaristo, em situação de risco, em situação de tráfico humano? Qual é o perfil dessas pessoas? Sempre são pessoas muito vulneráveis. As pessoas normalmente desempregadas, pessoas que não têm um trabalho estável, pessoas que vivem a pobreza. E as pessoas todas têm um sonho, né, Thaís? Sim. Caísa, tem um sonho, querem uma forma de realizar uma estabilidade de vida, querem ter uma família, querem ter uma profissão. E muitas pessoas são aliciadas, né? Entre essas pessoas aliciadas, nós temos no mundo mais de 70% são mulheres, né? Mulheres quase sempre levadas para a finalidade de exploração sexual, para a prostituição. Mas não podemos esquecer também que nos últimos 15 anos triplicou o tráfico de crianças. As meninas, da mesma forma, são usadas para a exploração sexual e os meninos quase sempre para trabalho escravo. Então, o número é crescente no mundo
e o Papa tem chamado a atenção que ele se deve a um modelo de economia que quer o lucro e não perdoa nem ser humano para produzir mais lucro ainda. Então, mulheres sempre são o foco principal, mas mulheres que vivem na vulnerabilidade, aquelas que não têm trabalho e que recebem a oferta de serem modelos internacionais para receberem dólar. Mas o tráfico também acontece dentro do país. No Brasil também é grande o número de pessoas que são traficadas, seja para exploração sexual, seja para trabalho escravo, mas também não podemos esquecer um outro segmento também traficado para tráfico de órgãos. Certo. Agora, eu queria, Dom Evaristo, que o senhor pudesse dizer para nós se existe uma relação entre a situação das migrações que estão acontecendo em todo o mundo, principalmente em zonas de conflito, e o tráfico humano. Como é que o senhor tem observado essa relação? Existe uma correlação porque essas pessoas que estão migrando de um país para o outro, elas chegam muitas vezes sem um documento válido naquele país, sem um trabalho, sem uma casa para morar, vivendo à procura de alguém que possa estender suas mãos. E muitas vezes quem chega à frente é um aliciador que leva essa pessoa, seja para o trabalho escravo, seja para a prostituição. Então, entre os grupos de risco para o tráfico humano, os migrantes são prioritários, com certeza. Dom Evaristo, diante de tudo que está acontecendo, dessa questão do tráfico humano, o senhor, na opinião do senhor, é fruto de relações que só buscam, como até disse o Papa, o lucro diante de tudo, dinheiro, de uma população que só está crescendo em busca disso, de dinheiro, de poder. O senhor vê uma relação entre isso? Eu não só vejo, Caísa, como já está provado por pesquisas que esse é o ponto-chave. E o Papa foi muito sábio quando ele fez essa correlação e está dizendo que é necessário o enfrentamento ao modelo econômico mundial. Nesse sentido, tudo pode dar lucro. Se desmata porque a madeira vai enriquecer algumas pessoas. Se busca o minério no solo, destruindo o meio ambiente para que dê lucro. Mas também se vê o ser humano como uma fonte de lucro, seja pelo trabalho e muito mais ainda pelo trabalho escravo, porque a pessoa acaba não tendo direitos trabalhistas, não tem férias, não tem horário para trabalhar. A prostituição, a pessoa também se submete à situação degradante e esse comércio ilegal, digamos, de pessoas, ele rende anualmente mais de 30 bilhões de dólares. Mais de 30 bilhões de dólares, né? O último levantamento mundial da ONU, que foi publicado em 2018, aparecem 50 mil pessoas traficadas naquele ano e mais de 32 bilhões gerados com esse comércio. E a gente sabe que o tráfico que não aparece nas estatísticas é muito grande, então esse número é muito superior a 50 mil, quem sabe o dobro disso, e o lucro muito maior do que aquilo que se pode calcular. Agora, Dom Evaristo, quem está em casa acompanhando o programa, nós estamos ao vivo, agora 3 horas e 45 minutos, pode estar se perguntando assim, por que a igreja escolheu a data de hoje para esse Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o tráfico de seres humanos? Hoje é o dia de Santa Paquita, é uma religiosa canuciana que nasceu no Sudão, especificamente em Darfur. Com 9 anos de idade, ela foi sequestrada. Assim como se pode roubar uma galinha, 2 homens a pegaram, a levaram e ela foi vendida. É uma criança muito pobre. O Sudão do Sul até hoje ainda é o país mais pobre do mundo. Ela nasceu naquele contexto. Em um certo momento da sua
infância ainda, vendida como escrava, ela recebeu mais de 100 cortes na pele. E ali foi colocado sal para que essa cicatriz nunca desaparecesse. Para ver o horror que é o tráfico de pessoas. As pessoas não veem o outro como um ser humano, um templo de Deus onde habita o Espírito Santo, não. O corpo é apenas um objeto. E assim pode se cortar, pode se maltratar, pode se torturar. Isso aconteceu com a Baquita. Mais de 10 anos depois, ela foi encontrada por um agente do consulado italiano que trabalhava no Sudão e acabou levando Baquita para levando para a Itália. E lá, esse casal, tendo que se mudar, deixou com outra família. E mais tarde, Baquita conheceu as irmãs canoncianas e se tornou uma cristã. E ela disse que se encontrasse aqueles 2 homens que a sequestraram e a venderam, ela se ajoelharia aos pés deles e beijaria, porque foi através deles que ela conseguiu conhecer Jesus Cristo, se tornou uma cristã, foi batizada e tornou-se assim uma religiosa. Então, Santa Baquita é assim a padroeira de todos aqueles que lutam contra o tráfico escravo, porque ela sofreu na sua própria pele. Santa Josefina Baquita sofreu na sua carne essa chaga do tráfico, da tortura, e ela com certeza está animando todos nós nessa luta para que encerre-se esse modelo de economia que leva tantas pessoas ao tráfico. Dom Evaristo, explica para a gente como que funciona a frente de trabalho da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o enfrentamento do tráfico humano. Eu só queria lembrar, Caísa, que a igreja sempre teve vozes, sempre teve ações contra o tráfico de pessoas. Mas a partir de 2008 no Brasil, o ano 2008 é importante, porque a CNBB convocou um seminário para tratar desse assunto a nível nacional. Em 2009 surgiu um GT, uma comissão de trabalho específica da CNBB para o enfrentamento ao tráfico humano. E você lembra que em 2014 nós tivemos uma campanha da fraternidade que foi fruto desse trabalho, que tentou trazer esse tema à consciência de toda a igreja do Brasil, para que não ficasse apenas com uma comissão específica, mas que fosse um trabalho de enfrentamento de toda a igreja. E em 2016, então foi criada especificamente essa comissão de enfrentamento ao tráfico humano da CNBB. Ela trabalha em relação com todos os trabalhos que são desenvolvidos no Brasil. Nós temos muitos grupos que fazem esse trabalho de enfrentamento. A CRB tem várias religiosas espalhadas por dioceses, por estados do Brasil inteiro. A Rede Um Grito pela Vida, que faz um trabalho de conscientização, de acompanhamento de vítimas, de preparação para pessoas que vão se tornar depois multiplicadores, para preparar pessoas para enfrentar o tráfico. A nossa comissão, ela está também em relação à Cáritas Nacional Brasileira, a Comissão de Migração, Pastoral da Migração no Brasil e tantas outras comissões, né? O nosso objetivo, em primeiro lugar, é fazer com que esse tema saia da invisibilidade. Eu lembro que quando a igreja propôs a campanha da Fraternidade e Tráfico Humano, a primeira pergunta que surgiu: ainda existe tráfico humano? E talvez não só pelo papel que exerceu essa campanha da fraternidade. Eu lembro que na época a Rede Globo fez uma novela que tratava desse assunto e as pessoas disseram: bom, se a Rede Globo está tratando, talvez exista esse problema ainda hoje, mas as pessoas não estão convencidas de que isso é um problema muito sério, né? Então a comissão quer tirar da invisibilidade, motivar muitos cristãos a assumirem essa causa nas suas dioceses, paróquias,
e também trabalhar nessa rede de enfrentamento. Ninguém trabalha o tráfico humano sozinho. É necessário a sociedade civil, as igrejas, as esferas governamentais se unirem e formarem essa rede de enfrentamento. Eu faço aqui uma distinção: a igreja não combate tráfico humano. Quem combate tráfico humano são os órgãos de segurança do Estado, as polícias, o judiciário, né, o Ministério Público, mas a igreja, ela faz o enfrentamento, a prevenção, a conscientização, e chama a atenção que o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral lançou um documento que é muito importante e todo cristão deveria conhecer, chamado Orientações Pastorais sobre o Tráfico de Pessoas. Esse documento, ele tem orientações muito práticas para serem usadas nos grupos jovens, na catequese, nos sermões dos padres, nos trabalhos de formação com agentes de pastoral, para que as pessoas se conscientizem de que estar trabalhando no enfrentamento ao tráfico humano não é uma ação social feita pela igreja, é um compromisso de fé. Aquele que crê que Jesus veio para que todos tenham vida e que Jesus veio nos libertar de toda escravidão, de toda opressão, ele vê que o trabalho social da igreja é uma consequência da fé de um batizado. Agora, Dom Evaristo, o Papa, nos pontos da mensagem para o dia de hoje, ele fala muito de uma economia diferente, que não favoreça o tráfico humano. Eu estava aqui fazendo uma revisão, até no pensamento mesmo, e observando que esse problema é um problema que a humanidade enfrenta, historicamente falando, desde o começo de que a gente começou a se organizar enquanto sociedade, né? O tráfico humano sempre esteve presente. Exatamente. A gente ainda não percebeu a gravidade do tráfico humano, porque até pouco mais de 100 anos era uma atividade legal, comprar e vender pessoas. A escravidão, por exemplo, né? A escravidão no Brasil, né, era tráfico de pessoas que vinham, sobretudo da África. Era um comércio legal, ninguém dizia que aquilo era um problema. Havia, claro, muitas vozes na igreja que sempre questionadas, que sempre criticaram e agiram de forma profética contra esse uso das pessoas comercializando-as, né? Mas então é uma coisa ainda recente. E as pessoas não percebem, por vezes, que o trabalho similar ao escravo está muito próximo delas. Outro dia eu conversava com alguém que mora no Paris, em São Paulo, e fazia menção a uma notícia que apareceu no jornal de que ali havia pessoas, venezuelanas sobretudo, que eram contratadas por valores ínfimos e não tinham horário para trabalhar desde manhã até a noite. E quando nós entendemos que isso é uma coisa normal, também começamos a naturalizar o uso, o abuso sexual das pessoas. Aqui na região onde eu moro, no Marajó, aqui no Pará, o problema do abuso sexual é muito forte. E algumas pessoas dizem que isso já é algo naturalizado. Então, quando nós naturalizamos o tráfico de pessoas, naturalizamos o abuso sexual, naturalizamos o trabalho escravo das pessoas, nós já não nos damos conta do valor do ser humano. E é isso que o Papa está chamando a atenção. Que tipo de economia que nós queremos para o nosso planeta? Se nós fôssemos um mundo que Cristo não tivesse vindo, não tivesse trazido uma proposta do reino de Deus, nós certamente poderíamos estar com outra mentalidade. Mas depois que Cristo veio, inaugurou o reino e morreu e ressuscitou para a liberdade de todos os seres humanos, nós não podemos mais ficar inertes, de braços cruzados, percebendo que ao nosso entorno existem pessoas ainda hoje que vivem essa situação de tráfico, de exploração sexual ou de trabalho escravo, né? É uma situação gritante. O Papa diz que é uma atividade ignóbil. Não podemos ficar calados diante disso.
Então, o Papa Francisco, eu creio que hoje seja o maior líder do mundo e que pode, com uma moral, com a sua espiritualidade, dizer: nós não podemos mais viver dessa forma. É necessário que o mundo, as pessoas, façam uma grande avaliação. Para que nós estamos aqui? Para que nós vivemos? E não colocar o lucro como prioridade da sua vida. Enquanto o lucro for prioridade na vida das pessoas, continuará sem haver trabalho escravo, continuará a haver tráfico de pessoas. Dom Evaristo, enquanto o senhor ia falando, eu estava aqui pensando, e agora a minha pergunta é como telespectadora. Como nós cristãos, diante de uma realidade dessa, e eu falo também da igreja, como precisamos ter esperança? Porque toda essa mobilização, a gente está mexendo com o medo das pessoas que já estão naquela situação e não conseguem sair devido ao medo, devido a um monte de pressão. Estamos lidando com o poder que o senhor já falou, com tanto de dinheiro envolvido, com uma economia que precisa ser transformada. Então, assim, preciso ter muita esperança no coração e ter muita espiritualidade, não é, Dom Evaristo? Com certeza. Eu penso que o cristão é um homem de esperança, um homem, uma mulher de esperança. Alguém me perguntava hoje, você crê que quando a vulnerabilidade do mundo for diminuindo, acabará o tráfico humano? Eu dizia, vai diminuir um pouco, mas enquanto não mudar a mentalidade, enquanto não houver uma conversão do ser humano para respeitar o valor de cada pessoa como um filho de Deus, respeitar cada homem e cada mulher na dignidade de um filho e de uma filha de Deus, templo do Espírito Santo, então o tráfico humano poderá continuar. Mas a igreja deve continuar a pregar o Evangelho, que é o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que liberta as pessoas. Nesse ano estamos lendo aos domingos e dias de semana o Evangelho de São Marcos e percebemos Jesus que vem libertando as pessoas de todos os males. E essa é a missão de quem é discípulo de Jesus, é ajudar a expulsar todos os males desse mundo, apresentando um novo modelo que é a solidariedade, é a justiça, a acolhida, a paz. Isso é a esperança cristã. Dom Evaristo, eu estava pensando, muitos de nós viemos de cidades pequenas, tivemos uma criação no interior do Brasil e nós conhecemos alguém que deixou a sua casa, deixou a sua família para viver de fato uma experiência em outro país, chegando lá para ser contratado, como o senhor bem disse, por valores ínfimos e às vezes com aquela promessa de uma riqueza fácil. Eu nunca vi uma pessoa que fosse e voltasse como milionário ou milionária, uma pessoa com uma condição social melhor. Chega a se matar de trabalhar em condições subhumanas em outros países e voltam, às vezes, quando conseguem voltar, com o mínimo para se viver. Eu queria que o senhor também pudesse dizer para quem está em casa como é que a gente pode ajudar quando a gente reconhece alguém que esteja próximo a nós ou numa família em uma situação de tráfico humano. Padre, essa situação de uma pessoa que decide ir para o exterior, para trabalhar, para estudar, por conta própria, e vai já com algum contato, sabe onde vai ficar, alguma instituição que acolha, isso não é um problema tão sério. O problema são esses convites de aliciamento. Alguém que chega e diz, você é linda e eu vou te conseguir um emprego de modelo, você vai receber em dólares, quando voltar para o Brasil vai ter um carro, vai ter uma mansão. E ele mesmo faz o passaporte desse jovem ou dessa jovem. Os jovens são muito levados, aliciados pelo futebol. É reconhecido no Brasil que muitos jovens estão sendo levados por pessoas que prometem que vão jogar em clubes famosos em outros países. E as jovens, meninas, normalmente são levadas para serem modelos. Então, quando acontece esse convite
Por trás, normalmente, existe uma rede de tráfico. Esse o problema mais sério que nós temos que ter muito cuidado. Então, assim, os pais devem conversar muito com seus filhos. Quem tem contato com os jovens, já desde criança, seja na escola, seja em grupos de igreja, grupos de jovens, ajudar com que esses que possam ter uma consciência ajudem os outros jovens a perceberem uma armadilha que pode ser colocada à sua frente sem a pessoa perceber que está sendo levada para um lugar que não tem mais volta. Quem é levado pelo tráfico chega num outro país, ele não tem mais passaporte, o passaporte fica retido, ele vai já se deparar com uma grande dívida porque todos os gastos anteriores de documentação, de passagem, são-lhe apresentados de forma aumentada muitas vezes, e a pessoa fica retida sem nunca conseguir pagar essa dívida. Esse é o problema mais sério. E a pessoa fica privada da sua liberdade, sem ter a quem recorrer e sem se comunicar com a família ou com qualquer outra pessoa. Dom Evaristo, hoje, como nós já dissemos no início, e é o tema dessa entrevista, é então esse Dia Mundial de Oração e Conscientização contra o Tráfico de Pessoas. Eu quero agradecer a oportunidade dessa entrevista tão esclarecedora, com tantos dados para nós, e pedir que o senhor deixe uma mensagem ao final desse momento do nosso encontro e também uma bênção para que nós tenhamos mais consciência a fim de que não colaboremos para uma economia que favoreça o tráfico humano. O primeiro convite meu, Padre, seria que todos nós e todos aqueles que nos veem nesse momento, nos ouvem, pudessem nesse dia fazer uma oração na sua casa, com a sua família, por todas as vítimas do tráfico humano e elevando o nosso clamor a Deus para que as pessoas sejam mais sensíveis e que nós consigamos vencer essa economia que mata e viver mais da fraternidade, mais da acolhida, mais da justiça. E nessa oração que eu convido a todos fazerem hoje na sua casa, acendam uma vela, pedindo que Deus ouça esse nosso clamor e que nós tornemos isso uma prática a cada ano em nossas casas, dia 8 de fevereiro, sempre é o Dia Mundial de Oração contra o Tráfico Humano. Jesus, ele nos traz a esperança, nos traz o caminho do Reino de Deus. Então, participando das nossas comunidades, participando da leitura do Evangelho em grupos, nós podemos cada vez mais buscar a essência do Evangelho, vivendo juntos a fraternidade universal. E eu vou invocar então de Deus a bênção sobre todos os telespectadores, mas de modo especial agradecer hoje a essa oportunidade ao Padre Eliton e a Caísa por esse espaço que abrem a Comissão de Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB para convidar todos os cristãos a se unirem nessa causa, abraçarem a liberdade e a vida de todos os irmãos. Vamos então invocar a bênção de Deus. Sim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Amém. Que o Senhor volva o seu olhar para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dom Evaristo Pascoal Spengler, bispo da Prelazia do Marajó, no Pará. Forte abraço e nós esperamos em uma outra oportunidade podermos voltar para falar de coisa boa no sentido de avanços, principalmente do controle e quem sabe a gente tem que ter esperança da erradicação do tráfico humano nessa sociedade que precisa de fato plantar a esperança. Com certeza, Padre, com certeza, Caísa, um grande abraço a vocês e Um aos abraço. nossos telespectadores.